Torcedor azulino, que alegria ter você aqui mais uma vez para a gente trocar aquela ideia sobre tudo que está movimentando o universo do Leão Azul. O dia foi agitado, cheio de informações importantes que mexem com o presente e com o futuro do clube, e a gente vai aprofundar cada detalhe para que você entenda exatamente o que está acontecendo dentro e fora de campo. Hoje teve reunião envolvendo representantes da Série A, teve atualização sobre regras que vão impactar diretamente a temporada de 2026, teve movimentação jurídica envolvendo um atleta que já passou pelo Baenão, teve posicionamento firme da diretoria sobre temas que ganharam força nas redes sociais e até discussão sobre o calendário do próximo ano. Como sempre, o objetivo aqui é explicar com clareza, trazendo aquele clima de conversa entre torcedores que vivem intensamente o Remo. E já para abrir, o assunto que chamou bastante atenção foi a condenação sofrida pelo clube na Justiça do Trabalho. A ação foi movida pelo ex-zagueiro Ícaro, jogador que vestiu a camisa azulina em 2022 e também em 2024. Ele acionou o clube pedindo pagamento de valores relacionados ao direito de imagem que, segundo ele, não estariam devidamente contemplados no acordo firmado. O pedido total passa de R$160 mil, algo que com certeza pesa no orçamento de qualquer instituição esportiva que tenta organizar sua vida financeira. O julgamento ocorreu na primeira vara do trabalho de Belém e a decisão saiu ainda no dia 13 de novembro, mas só agora a informação começou a circular com mais força. Mesmo com o resultado desfavorável neste primeiro momento, o departamento jurídico do Remo já deixou claro que vai recorrer. A posição interna é de que todos os trâmites contratuais foram cumpridos corretamente, por isso, a confiança de que novas etapas do processo possam reverter o quadro. É importante lembrar que, em outras ações apresentadas pelo próprio Ícaro, o clube já havia obtido decisões favoráveis. Desta vez, a situação foi diferente, mas isso não encerra o assunto e o desenrolar jurídico ainda vai longe. Questões trabalhistas no futebol são comuns e fazem parte do dia a dia dos clubes, especialmente aqueles que passaram poucos anos atrás por períodos de instabilidade administrativa e financeira. O Remo vem tentando reorganizar essa área, e cada ação serve de aprendizado para que o ambiente jurídico seja cada vez mais sólido. Enquanto isso, outro tema ganhou força entre os torcedores, uma notícia que circulou recentemente insinuando que o Remo estaria iniciando movimentações internas para mudança de estatuto e possível adoção do modelo de sociedade anônima do futebol. A informação se espalhou rapidamente e levantou discussões acaloradas, já que a ideia de SAF no Leão Azul volta e meia surge de maneira especulativa. Percebendo a repercussão, o clube decidiu publicar uma nota oficial deixando claro que não existe em andamento qualquer tipo de tratativa ou estudo visando transformar o Remo em uma SAF ou alterar sua estrutura associativa. A diretoria foi direta ao afirmar que considera irresponsáveis e infundadas as publicações que levantaram essa hipótese. Segundo o comunicado, essas informações não apenas não refletem a realidade, como também prejudicam o ambiente institucional ao gerar ruídos desnecessários no momento em que o clube vive uma fase de reconstrução bem estruturada. E isso foi algo que repercutiu imediatamente nas redes, porque muitos torcedores estavam divididos, enquanto outros viram a nota como um posicionamento importante para evitar especulações que atrapalhem o foco da gestão. E a discussão sobre SAF sempre desperta emoções, porque no Brasil há exemplos muito diferentes convivendo ao mesmo tempo. Existem clubes que recorreram ao modelo como última alternativa antes da falência, buscando reorganização financeira drástica. Outros apostaram na SAF como veículo de modernização administrativa, mas sem resultados tão consistentes. É um tema complexo. No caso do Remo, a própria trajetória recente do clube mostra que a mudança de postura administrativa, somada a uma visão mais profissional em várias áreas, vem dando resultados expressivos sem necessidade de adotar esse modelo. Um dos pontos usados como argumento pelos torcedores que defendem a gestão associativa está relacionado à valorização do clube no cenário nacional. Em um levantamento divulgado recentemente, o Remo apareceu entre os clubes que mais cresceram em termos de valor de mercado no país, ocupando uma colocação que surpreendeu muita gente de fora e orgulhou a torcida azulina. O crescimento percentual foi expressivo, ficando acima de equipes tradicionais que hoje disputam as primeiras divisões. Isso mostra que a imagem, a marca e a estrutura do Remo estão em plena evolução, reflexo direto de organização financeira, aumento de receita e competitividade esportiva.
Em outras palavras, o clube se tornou um ativo mais valioso sem depender do modelo empresarial que tantas instituições utilizaram como saída emergencial. Esse avanço também reforça a percepção de que o Remo tem capacidade de se manter forte e sustentável como clube associativo, desde que continue investindo em gestão profissional, marketing eficiente, fortalecimento da marca, ampliação de receitas e aproximação com o torcedor. Com a volta à elite nacional, esse potencial se expande ainda mais, já que a visibilidade cresce, a cota de televisão aumenta e as oportunidades comerciais se multiplicam. Para muitos azulinos, este é justamente o momento de consolidar o clube como referência de administração moderna sem abrir mão de sua identidade tradicional. E enquanto os debates sobre SAF circulavam pelos bastidores, o calendário da Série A começou a ganhar forma após a reunião importante realizada pela Confederação com os representantes dos 20 clubes que vão disputar a competição na próxima temporada. O Remo esteve presente através da sua diretoria executiva e acompanhou todas as definições que precisam ser levadas em consideração para o planejamento de 2026. Entre as primeiras informações confirmadas está a organização do início da temporada, que será dividida entre as datas da elite do futebol nacional e os campeonatos estaduais. A presença dos estaduais faz com que os primeiros finais de semana do ano sejam reservados exclusivamente para essas competições. Isso significa que, mesmo com o pontapé inicial da Série A marcado para o fim de janeiro, o Remo não entrará em campo aos finais de semana nos meses de janeiro e fevereiro. Essa fase inicial da Liga Nacional será disputada em meio de semana, enquanto o Parazão seguirá ocupando as datas principais, incluindo clássicos e confrontos regionais. O estadual está previsto para começar no dia 24 de janeiro e encerrar no início de março, e só depois disso a Série A passa a assumir maior presença nos finais de semana do calendário. Essa organização é necessária porque, além da coexistência entre competições regionais e nacionais, haverá também uma pausa obrigatória para a data FIFA prevista no mês de março. Assim que essa janela terminar, o Remo começa a ter uma sequência regular de jogos dentro da Série A, alternando entre partidas de quarta-feira e finais de semana, sempre respeitando as janelas de competições internacionais e nacionais paralelas. 2026 será um ano particularmente especial para o calendário mundial, já que a Copa do Mundo movimentará torcedores de todos os países e forçará a parada temporária da elite do futebol brasileiro. E dentro dessa reunião realizada no Rio de Janeiro, além do calendário, outro ponto que movimentou bastante os bastidores foi a confirmação de mudanças tecnológicas importantes que começam a valer na Série A. Uma delas é a implantação do impedimento semiautomático, sistema que já é utilizado em competições internacionais e que promete trazer mais agilidade e precisão nas decisões envolvendo lances ajustados de ataque. Esse recurso funciona através de várias câmeras posicionadas ao redor do estádio, que conseguem mapear pontos do corpo dos jogadores para determinar de forma imediata se a posição é irregular. É um avanço que tende a reduzir discussões e a tornar o jogo mais limpo, já que a análise passa a ser praticamente instantânea. Para um campeonato tão disputado e intenso como é a elite do futebol brasileiro, qualquer ferramenta que aumente a precisão é bem-vinda. Outra novidade confirmada é a implementação da tecnologia do gol, aquela que identifica automaticamente quando a bola ultrapassa completamente a linha da meta. A informação aparece diretamente no relógio do árbitro no mesmo segundo em que o lance acontece, eliminando dúvidas sobre jogadas rápidas que muitas vezes passam despercebidas até mesmo pelas câmeras de TV. Esse tipo de recurso não é apenas uma comodidade, mas uma necessidade para garantir justiça em lances que têm peso enorme na tabela de classificação. Cada ponto disputado na Série A pode determinar objetivos distintos, como permanência, vaga em competições continentais ou até a luta por título, e por isso a precisão é elemento essencial. Além das tecnologias, a Confederação também aproveitou a oportunidade para discutir ajustes no protocolo do árbitro de vídeo. A tendência é que a edição de 2026 seja marcada por uma atuação mais objetiva, com intervenções apenas em situações claras que realmente alteram o curso da partida. A ideia é diminuir paralisações longas e tornar a dinâmica do jogo mais fluida, evitando que o VAR se torne um protagonista indesejado. Os detalhes mais técnicos desse novo protocolo ainda serão divulgados, mas a intenção é deixar o processo mais transparente para todos, jogadores, árbitros, clubes e torcedores.
Entre todos os temas debatidos, talvez o que mais cause impacto direto no planejamento dos clubes seja a mudança na regra de inscrição e transferência de jogadores ao longo da Série A. Até o ano passado, um atleta só podia disputar no máximo 6 partidas por um clube antes de ser impossibilitado de se transferir para outra equipe da mesma divisão. Caso ultrapassasse esse limite, ficava automaticamente impedido de atuar por outro time da Série A e só poderia se transferir para divisões inferiores. A mudança anunciada amplia esse limite para 12 partidas, dobrando a margem de segurança tanto para clubes quanto para atletas. Na prática, isso significa que o Remo poderá ter mais opções no mercado ao longo da temporada. Se um atleta de um time grande, por exemplo, estiver sendo pouco utilizado e já tiver atuado 5, 6, 7 partidas, ainda assim o Remo poderá tentar uma negociação durante a janela, desde que o jogador não tenha ultrapassado as 12 participações. Essa flexibilização é útil não apenas para times que precisam reforçar o elenco no meio do campeonato, mas também para jogadores que desejam permanecer na primeira divisão e não querem ser empurrados para mercados de menor visibilidade apenas por terem atingido um limite baixo de partidas. Em um ano tão dinâmico como será 2026, essa mudança tende a gerar um fluxo de negociações maior e pode favorecer clubes que monitoram bem as oportunidades. Além disso, existe um impacto direto no planejamento de elencos, já que muitos times travavam negociações por medo de ficar sem margem para inscrição de atletas interessantes no meio do ano. Com a possibilidade ampliada, existe maior segurança para avaliar jogadores com mais calma, acompanhar desempenhos e só depois tomar uma decisão definitiva sobre possíveis contratações. Para o Remo, que estará estreando na Série A depois de muito tempo, isso abre portas para ajustes pontuais que podem ser determinantes na briga pela permanência na elite nacional. Dentro desse cenário, a ansiedade do torcedor azulino cresce também pela expectativa de divulgação da tabela básica do campeonato. Existe a possibilidade real de que ela seja publicada ainda antes do término da próxima semana, ou até mesmo no domingo logo após as definições da Copa do Brasil. A data ainda não é totalmente oficial, mas os dirigentes que acompanham o processo indicam que esse será o calendário mais organizado dos últimos anos, justamente pela necessidade de acomodar todas as competições nacionais e internacionais, além da Copa do Mundo, que vai impactar diretamente o ritmo do Brasileirão. A cada informação nova, a torcida sente a realidade da Série A chegando cada vez mais perto e vai começando a imaginar confrontos, viagens, clássicos e tudo aquilo que faz parte da rotina da elite nacional. E se a tabela gera expectativa, outra mudança anunciada também chamou bastante atenção: o vice-campeão da Copa do Brasil passará a ter vaga garantida na Libertadores do ano seguinte. É uma alteração que mexe muito com o desenho geral das vagas para competições continentais, porque afeta também o número de classificações possíveis através da Série A. Se antes apenas o campeão tinha essa garantia, agora o segundo finalista também carimba um lugar na principal competição do continente. Isso valoriza ainda mais o torneio nacional, que já é extremamente lucrativo. Além do prêmio milionário, agora existe também o atrativo esportivo da vaga internacional. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! O mundo do futebol está em polvorosa com os últimos rumores envolvendo o meio-campista Lucas Lima. Segundo informações que circulam nos bastidores, o talentoso maestro, conhecido por sua visão de jogo refinada e passes precisos, estaria de malas prontas para o Remo, deixando para trás sua trajetória no esporte. A movimentação teria gerado uma verdadeira comoção entre torcedores e comentaristas, já que a chegada de Lucas ao Bahia não promete elevar o nível do meio-campo azulino a patamares inéditos. Os boatos apontam que a negociação teria avançado nos últimos dias, com dirigentes do Remo atuando de maneira silenciosa, mas firme, para trazer o jogador que já se consolidou como referência no futebol brasileiro. Internamente, a diretoria estaria confiante de que Lucas Lima poderá se encaixar rapidamente na equipe, graças à sua experiência e à capacidade de ditar o ritmo das partidas. A torcida, por sua vez, já demonstra expectativa nas redes sociais, imaginando combinações de passes e lances que só um meio-campista com a visão estratégica de Lucas poderia proporcionar.
O nome de Lucas Rafael Araújo Lima, conhecido por sua habilidade em organizar jogadas e sua leitura de jogo acima da média, surge como uma esperança de revitalização para o time. Nos bastidores do futebol, comenta-se que a chegada dele não seria apenas uma contratação, mas sim um movimento estratégico para transformar o Remo em protagonista em campo. Fontes próximas ao clube sugerem que o atleta já teria recebido sinalizações positivas sobre o projeto do clube e que sua adaptação ao Baianão poderia ser rápida, considerando o estilo de jogo e a necessidade de um condutor de bola experiente. Embora o clube ainda não tenha oficializado todos os detalhes da transação, o burburinho é intenso. Muitos apostam que a presença de Lucas Lima em campo será capaz de mudar a dinâmica das partidas, trazendo criatividade e inteligência tática ao setor central. Para os torcedores, a expectativa é palpável. A simples possibilidade de ver o maestro comandando o meio-campo já gera debates acalorados sobre como ele poderia combinar passes com os atacantes e articular jogadas que empolguem a arquibancada. Resta aguardar se o rumor se confirmará oficialmente, mas, até lá, o Baianão se transforma no epicentro de especulações, e o nome de Lucas Lima já ecoa como promessa de magia em campo. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.